Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e com muita satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para meditar um pouco da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós iremos falar da parábola do bom samaritano, né? E você que está nos acompanhando por este canal, queremos dizer para você que se você desejar, após esta mensagem, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e você decide aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas, você pode ligar para nós. O nosso telefone é 81, que é o DDD 984419799. Nós vamos repetir mais uma vez. O nosso telefone é 81, que é o DDD 984419799. Nos acompanhe, né? Deus tem uma palavra para você e compartilhe, não é verdade? Dê um like, fale para seu colega de trabalho, para seu amigo, não é? Para ele sempre nos acompanhar. Nós estamos com esse propósito de evangelizar, de pregar a palavra do Senhor. Também nós estamos também evangelizando através da Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, iremos ler aqui o texto onde se encontra no terceiro evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 10 e versículo do número 25. Nos acompanhe, abra a sua Bíblia neste momento tão especial, e nos acompanhe, onde nos diz aqui a palavra do Senhor. Capítulo 10 de Lucas e o versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lê? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeites e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma
maneira. Observamos aqui essa passagem do bom samaritano, aonde um doutor da lei, ele foi interrogar Jesus acerca da vida eterna, não é? Porque muitas pessoas, eles se preocupam e ficam com dúvida: será que há a vida eterna? Quando eu partir daqui, o que é que me espera lá na frente? Será que há uma existência de vida? Será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Não é verdade? Há essa pergunta, mas queremos dizer a você que a vida eterna, ela existe e ela é real conforme a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todas as perguntas. E podemos observar que a Bíblia nos diz, conforme este mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 16, pedimos a você que abra a sua Bíblia, acompanhe, porque esse momento é muito importante, não é? No capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e o versículo de número 19, onde é outra parábola, onde Jesus ele fala, ele mostra essa realidade, ele diz aqui e fala da vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Não é verdade? Porque existem essas duas realidades. E a Bíblia diz aqui que no capítulo 16 e o versículo 19, que fala sobre a parábola do rico e Lázaro. E a palavra do Senhor nos diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a charga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Observe que esta realidade de duas pessoas que se convivia em, podemos dizer assim, em uma mesma casa, sendo que um partiu e foi para o Hades. Hades é o lugar de tormento. E o outro partiu, foi para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que entre o seio de Abraão e o Hades
tem um grande abismo, de forma quem está de um lado não pode passar para o outro lado. E a Bíblia nos diz que este homem rico, que o texto diz aqui, no versículo 19, que ele vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, enquanto também havia aquele mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de charcas à porta daquele. Mas um partiu e foi para o Hades, lugar de tormento, e o outro partiu e foi para o seio de Abraão. Observe que esta vida eterna, ela é real, a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Irmão André, como é que eu faço para obter a vida eterna com Deus? A vida eterna com Deus, ela vem através de Jesus, né? Jesus morreu na cruz do Calvário e todo aquele que aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, ele automaticamente ele já tem o direito à vida eterna. E observe que o homem, ele tem que escolher, porque quando Deus ele colocou ali aquele casal no livro de Gênesis, fala que Deus colocou o casal no jardim do Éden, e ali Deus estabeleceu que ele tinha o livre-arbítrio para se alimentar, não é? Podemos assim dizer, de todas as frutas que tinha naquele jardim, mas daquela fruta onde tinha um conhecimento, não é? Que aquela árvore ali, ela fornecia ali uma fruta que tinha um conhecimento do bem e o conhecimento do mal. E Deus disse ali, você não toque. Mas o que é que acontece? Durante a passagem do dia, a serpente, ela enganou Eva, ela induziu Eva, ela convenceu Eva a se alimentar daquela fruta, e Eva se alimentou, gostou, passou para o seu esposo também se alimentou, e aí adentrou o pecado por este casal. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado abundou, e o pecado alcançou a todos. Mas a Bíblia diz que agora vem Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem com a salvação. Adão, ele entrou o pecado por Adão, mas agora por Jesus Cristo entra a salvação, entra o perdão, entra a reconciliação, entra agora a vida eterna, onde nós iremos aqui falar desse texto que nós estamos falando, entra a vida eterna com quem? Com Deus. Não é verdade? Porque quando o homem, ele nasceu da vontade do varão e da varoa, é o nascimento, não é carnal, podemos dizer assim, mas o nascimento espiritual, ele vem através de Cristo. E através desse novo nascimento, vem agora o novo direito, o direito de ser chamado filho. Você agora não é mais criatura, mas você passa a ser filho de Deus. E como filho de Deus, você tem o direito à vida eterna. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, ele tem o direito à vida eterna com Deus. E observe que este homem aqui, que vestia-se de púrpura, não é? Vestia-se de linho finíssimo, ele partiu, não é? Para uma eternidade sem Deus. E observe aqui que este doutor da lei, no capítulo 10 e o versículo 25, voltando para o texto onde nós iniciamos,
ele diz aqui que ele tinha essa pergunta, tinha essa dúvida se existia vida eterna ou se não existia. E aqui Jesus, a Bíblia diz que Jesus diz aqui, respondendo, ele disse, amarás, não é? O Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Mas o doutor da lei, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E ele agora pergunta a Jesus quem é o seu próximo. E Jesus agora ele conta aqui uma parábola e diz aqui no versículo 30, diz, e respondeu Jesus e disse, desci o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando e retiraram, deixando o meu morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, e passou de lado. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Observe que nós podemos ver aqui que um sacerdote, ele passou de largo, um levita, ele passou de lado, mas um samaritano, essa palavra mais é uma conjunção adversativa que ela é da ideia do contrário, não é? Enquanto aquele homem estava precisando de um socorro, muitos passaram por ali e não deram ajuda àquele homem. Mas esse samaritano, ele passou, pegou este homem, levou até uma hospedaria ou uma estalagem, colocou aquele homem lá, pagou e disse, eu estou de viagem, cuide bem dele, se o dinheiro que eu estou dando não for suficiente, quando eu voltar eu te retribuirei. E ele pegou aquele homem, tirou aquele homem do perigo, porque aquele homem estava num caminho muito perigoso, conforme alguns autores diz que esse caminho era um caminho rochoso, era um caminho onde tinha criminosos, era um caminho onde tinha muitas pessoas ali que estavam ali naquela situação, conforme Joséfo, o escritor, ele diz que pessoas, mais de 40.000 pessoas tinham sido desempregadas naquela época que o rei Herodes tinha colocado para fora, e essas pessoas se aproveitavam desse caminho e assaltavam e espancavam as pessoas, e foi isso que aconteceu com esse homem. E as pessoas temiam, tinham medo de ajudar aquela pessoa que estava ali naquele caminho caído. Mas observamos que o comportamento desse samaritano, ele foi um comportamento diferente. Ele pegou esse homem, levou até uma hospedaria, cuidou dele, pagou para que houvesse a contínua proteção para aquele homem. E observamos aqui que Jesus fez conosco, não é verdade? Jesus fez conosco, Jesus, ele tirou a gente aonde nós estávamos no perigo. Quem era o perigo? Era o pecado. O pecado que a carta aos Hebreus diz que tão de perto nos rodeia. E Jesus agora paga o preço na cruz do Calvário, derrama o seu sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo o pecado. Não é verdade? O homem pode ter feito o que tiver feito, mas Jesus,
ele perdoa os seus pecados. E nós estávamos como aquele homem, num estado de perigo, numa situação que ninguém dava nada por nós, num lugar perigoso, não é? E Jesus foi lá, tirou nós desse lugar, colocou nós no lugar de segurança, não é? Cuidou das nossas feridas. Na verdade, muitas das vezes nós temos feridas, não feridas carnais, não feridas no nosso corpo material, mas feridas espirituais. E queremos te dizer neste momento, nesta hora, que Jesus, o Nazareno, aleluia, ele quer curar as feridas que estão no teu coração. Ele quer curar as feridas que estão dentro de você. Na verdade, talvez foi alguma palavra que te atingiu, alguma palavra, alguma pessoa falou algo que atingiu a sua vida espiritual. Mas queremos te dizer que ainda que alguns não der nada por você, ainda que você parou neste caminho, neste percurso, você estava caminhando no caminho que te dá a vida eterna, você estava caminhando no caminho certo, mas você foi apanhado por esses salteadores, podemos assim dizer, mas Jesus, ele é o bom samaritano. Jesus, ele quer te tirar deste caminho. Ele quer que você continue andando em um caminho com segurança, com paz, com alegria, com tranquilidade. Então Jesus, ele quer te dar esta paz. Talvez você tenha dito, irmão, desde do que aconteceu isso eu não tenho mais paz. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é a própria paz. Ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, porque o mundo não tem paz. Na verdade, o mundo, as pessoas vão para uma festa e nessa noite dessa festa há uma alegria, há uma tranquilidade, e quando é no outro dia já falta a paz, já falta a tranquilidade, já vem a dor de cabeça, mas Jesus, ele quer te dar a paz. Glória ao nome do Senhor. A paz com Deus, que é a paz totalmente diferente da paz que o mundo tem a dar. Não é verdade? Então queremos te dizer que Jesus, ele quer te tirar deste lugar de perigo. Ele tem um lugar melhor para você, um lugar de segurança. E esse lugar de segurança só encontramos através de Jesus. Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então queremos dizer a você que Jesus, ele tem um lugar de segurança, ele tem a paz, ele tem algo melhor para você. Então nós, nesta ocasião, se você querendo aceitar Jesus, nós iremos também fazer uma oração. E nesta oração iremos apresentar o seu nome, para Jesus te dar a paz, para Jesus te dar o lugar de segurança. Glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos conosco e ore. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que foi lida, Senhor, onde fala, Senhor, desta parábola do bom samaritano, aonde, Senhor, aquele homem foi apanhado pelos assaltantes e ficou ferido naquela estrada. Mas agora, ó Senhor, o bom samaritano pegou aquele homem ferido, levou até a uma estalagem, levou até a uma hospedaria e pagou para que aquele homem fosse cuidado. De igual modo, Senhor, o Senhor tem feito por todos nós. Agora queremos te apresentar, Senhor, esta pessoa que está nos assistindo por esse meio de comunicação, que talvez foi ferido com uma palavra, talvez foi ferido com algo que veio fazer com que ficasse nesse caminho perigoso, nesse caminho rochoso,
Mas, ó Pai, neste momento, ó Pai, tira esta pessoa deste caminho. Leva, Senhor, para o lugar de segurança, para a tua casa. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Dar a proteção. Escreve, Senhor, também o seu nome no livro da vida. Ó, para que através, Senhor, deste momento, a sua vida possa ser mudada, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja o regozijo, para que haja, Senhor, a segurança dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu lar, aonde ele for, ó Pai, haja a proteção do Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê uma outra oportunidade e nós estamos aqui, não é? Continue conosco, sintonizado conosco, dê um like aí, fale com o seu amigo de trabalho, com o seu colega, não é? E diga para ele sintonizar neste canal, não é? Nesta página, não é? É só evangelizar, não é verdade? É neste canal no YouTube. Posteriormente, nós estamos passando para você o nosso Face e continue conosco, não é? Nós estamos aqui todos os dias pregando o Evangelho, aquilo que Jesus colocou para nós fazer. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor.